assunto de hoje, ele é delicado, porém muito necessário. Eu vou explicar aqui para vocês. Segundo dados do Unicef, 22% dos adolescentes brasileiros em pesquisa recente, 2020-2021, disseram se sentir deprimidos. De acordo com a OMS, de 10 a 20% dos casos de ansiedade e depressão nos jovens, eles são maltratados, tratados de forma inadequada e no timing inadequado ou mal diagnosticados. Aqui no Brasil, o suicídio é a terceira maior causa de morte dos nossos jovens, seguido de violência e de acidente de trânsito. Coisa, né? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão nos jovens. E para nossa conversa, eu trouxe a psicóloga Márcia Mota. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom. É um prazer te ter aqui, um prazer imenso, tá? Eu gostaria de começar com uma apresentação sua, que você contasse sua trajetória profissional, sua vivência clínica. Conta aqui pra gente. Tá legal. Eu me formei pela UFES, né? Sou uma das alunas da UFES. Tenho 30 anos de formação, 30 anos de trabalho já. Sempre trabalhei na área clínica, sempre tive os atendimentos em consultório e trabalho com famílias. Sou terapeuta de família, faço atendimento a todos os segmentos da família. Criança, adolescente, os adultos, terapia de família de um modo geral, terapia de casal, né? E estou aí nessa estrada já tem um bom tempo, né? Então já deve ter acompanhado a evolução desses problemas, né, desses transtornos de humor nos jovens e nas famílias ao longo desses 30 anos, né? Sim, com Mudou certeza. muita coisa? Tem mudado, né? Conforme o mundo está mais acelerado, mais agitado, a parte emocional também acompanha, né? E ainda bem que a busca por esses serviços também tem aumentado, essa conscientização, esse interesse, o cuidado que as pessoas têm tido com a saúde mental tem aumentado. Aumentou a procura dos pais, né, no consultório do terapeuta, do psicólogo. Sim, a gente identifica, né, a procura dos pais, dos adultos também, de uma forma individualizada, das famílias, elas estão mais sensíveis ao momento em que devem procurar ajuda. Ai, que bom, né? Notícia boa, né? Notícia boa. Porque antes tinha aquele estigma, né, de procurar um psicólogo. Não, mas eu não tô doida, eu não tô com problema, né? Isso. Hoje em dia não é nem porque tá com problema, às vezes é uma questão que quer melhorar, né, nas relações. Que bom, então, né, que tá tendo esse aumento de procura, esse desejo pelas pessoas de melhorar, né, as suas relações. Né? Tem isso. Tem de todos os tipos de procura. Tem pessoas que procuram já, como a gente fala assim, sentiu que a coisa não tá bem, já procura para melhorar, para ver o que é. Tem busca por autoconhecimento. E tem ainda gente que só chega na hora do sufoco, né? Quando a coisa tá muito grave, quando a coisa tá muito séria. E aí o tratamento é mais longo, né? Ele é mais trabalhoso, ele é mais complicado. Ansiedade e depressão nos jovens. Tem diferença entre depressão no jovem e depressão no adulto? Depressão no jovem, e vou puxar um pouquinho assim para as crianças, né? Os quadros depressivos, eles não têm diferença. A doença, né? A depressão é uma doença, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde já há bastante tempo. Não tem diferença no fato de ser uma doença. Ela tem uma diferença na manifestação. Sim. No adulto, é muito caracterizado pela tristeza profunda, pela apatia ou pela irritabilidade, mudança no padrão de sono, de fome, capacidade de trabalho, né? Esses são elementos que são mais conhecidos, ainda bem.
Na criança é um pouquinho difícil de identificar, e no adolescente também, porque pode ser muito confundido com uma pirraça, uma malcriação, uma birra. Ai, fulaninho é sempre mal-humorado, né? Tá sempre de mau humor, e o adolescente, né, com as mudanças de humor que tem, quer sempre ficar no quarto, né? Ou a criança que é muito desobediente. Lógico que esses não são sintomas de depressão, né? A criança que faz Sim. birra é uma criança depressiva? Não, temos que ter cuidado. Mas pode se confundir Pode se com um confundir. quadro depressivo. Exatamente. Mas o que diferencia muito um quadro depressivo de um quadro que não é depressivo é a tristeza no dia a dia. E a intensidade com que essas tristezas e essas alterações, elas perturbam a vivência da criança no dia a dia, a execução das atividades, não só da criança, como do adolescente. Tudo que começa a saltar muito aos olhos, que a gente percebe que tem interferência, é sinal que precisa ficar atento. Sim, isso é uma pergunta. O que o pai, na rotina familiar, deve prestar atenção no comportamento do filho, né? Aí você falou alterações no padrão, vamos lá. Uma criança que sempre foi ativa, né? Comunicativa, brincalhona, de repente ou não? Não. Também tem isso, Não. né? Não é de repente. Eu brinco, né, que assim, as pessoas falam, do nada. Do nada. Não é do nada. São sinais que talvez para a família ou para as pessoas próximas são imperceptíveis, mas quando vai a uma consulta de um especialista, a gente começa a juntar os pedacinhos, né, as pistas que vão levar. Na verdade, as pistas são os sintomas. Né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Se houve algum evento considerado traumático, então, uma mudança de vida, né, de cidade, de escola, de país, alguma morte, né, de alguém significativo, alguém próximo. Muitas vezes a separação, o divórcio gera esse tipo de transtorno, né, de doença. Abusos físicos ou, né, psicológicos que a criança tenha sofrido, abusos sexuais muitas vezes, né? E as mudanças são assim, não há nada que se faça para a criança que ela se anime. Não há nada que ela gostava muito e que ela queira fazer de novo. Preocupações excessivas, quando as crianças começam a se preocupar muito com o futuro do planeta, o futuro do mundo, o futuro da humanidade. É diferente de um comprometimento e da criação de uma consciência. Olha! Mas quando a criança começa a se preocupar muito com essas coisas, né? O próprio cansaço, faz uma coisa, fica muito cansada, dificuldade de concentração na escola, que não era uma coisa que a criança ou o adolescente tinha. Queda no rendimento escolar pode estar considerado aí, né? Isso. Um afastamento dos adultos, dos colegas. Dos colegas também. Colegas. Os adultos, né, às vezes, no caso dos adolescentes, não somos muito bem-vindos. O adolescente, ele já naturalmente ele passa por essa fase de afastamento do vínculo familiar em si e aproximação dos pares, né? Isso. Então, isso de ficar enfiado dentro do quarto, num videogame, num celular, né? Já faz parte do universo deles. Isso. Tédio, né? Isso. Gente, eu lembro como meu filho reclamava de tédio. Naquela época não tinha celular, né? 20 e poucos anos atrás não tinha celular. Então, eles tinham que conviver com o tédio. Hoje em dia, eles não convivem tanto com o tédio, com a falta do que fazer, né? Tanto que tem até não sei se é um transtorno que se já virou, o tal do FOMO.
que entre os jovens tem muito, né? Fear of missing out, né? Que você tem que estar lá conectado à noite e fica até altas horas. E, inclusive, uma vez eu vi estava lendo um paper dizendo que como um fator de risco para a depressão nos jovens está justamente esse excesso de tela à noite que atrapalha o sono. Né? Vai virando uma bola de neve, o jovem não dorme bem e de repente pode, é verdade isso? Olha, porque o que acontece? Tudo que vai alterando a rotina, uma hora pode ser, né, que vire um problema. Então, assim, eles acabam trocando o dia pela noite. E aí, o que acontece no dia? São as atividades. Então, isso pode gerar, conforme o jovem, um isolamento das atividades sociais. Então, enquanto está todo mundo fazendo alguma coisa, ele está dormindo. Então, o pessoal foi para a praia, o pessoal foi jogar bola, e ele está dormindo. Então, isso gera um isolamento. Para o jovem, esse apoio social, ele é extremamente importante. Porque eles conversam as mesmas coisas, né? Eles se apoiam, eles brigam, eles zoam uns dos outros, né? Eles se preocupam com as mesmas coisas, com a mesma intensidade. Os adultos falam, ai, não aguento, não, de novo isso, meu Deus, que bobagem, né? Eles não, eles vivem intensamente. Então, quando eles estão com os pares, eles se sentem melhores, né? E aí, conforme essa quebra dessa rotina vai acontecendo, isso também vai gerando. E, infelizmente, né, não é assim muito legal, mas existem os transtornos de impulso também, que são gerados pelos jogos, pelos vícios, né? E a capacidade de um jogo se tornar um vício também é grande. E para os que têm já uma baixa autoestima, esse FOMO, ele é um elemento de muita tristeza. Eles não conseguem administrar muito bem isso. Gente, os jovens de hoje, eles estão mais vulneráveis a ter transtornos de depressão do que os jovens de 20, 30 ou nós, quando fomos jovens. Existem mais fatores de risco hoje do que antes ou não? Olha, o que eu percebo, assim, eu não tenho nenhum dado estatístico para te dizer, assim, é muito da experiência clínica, do que a gente observa, né, e tal. Hoje o mundo está muito, muito rápido. E os jovens e os pais desses jovens, nós enquanto sociedade, a gente anda vivendo de uma forma muito superficial. Então, tudo que a gente tinha tempo para fazer no passado, acaba que se a gente não estiver atento, a gente não faz atualmente. Como então, que... As escolhas, assim, sabe? De estar junto, de saber o que um filho está fazendo, porque muito dessas questões que a gente está conversando hoje, né? Eu acho que talvez seja até a próxima pergunta que você vai me fazer, né? O que os pais podem fazer, em que eles precisam estar atentos. Sim. São a esses comportamentos diferentes. Então, para a gente saber o que está acontecendo, a gente tem que estar por perto. Ah, mas temos que trabalhar. Sim, né? Temos que trabalhar, temos que ter a nossa própria vida, mas a gente tem que estar atento aos filhos. E muitas vezes os pais não conseguem, não é por mal, né? Não vamos colocá-los numa cruz, mas assim, eles não conseguem ter essa percepção. E aí existe essa diferença da nossa idade, né, quando a gente era jovem, e da juventude de hoje. Eu falo de mim, né? O meu filho já é adulto, né? Eu já passei por isso, mas passei em outro momento, né? Quando eu tive filho novo, quando meu filho era adolescente, era outro momento. Eu não posso nem me comparar com um pai de hoje em dia, né? Porque é fácil a gente que já tem filho, ou os nossos pais, julgar, sendo que nós vivemos uma outra época, né? Mas, pelo que eu me lembre, eu como mãe naquela época, eu trabalhava muito também, né? Eu comecei a trabalhar, eu sou profissional liberal, comecei a trabalhar quando meu filho tinha meses,
né? Assim, meses, mas meses de 1, 2, assim, entendeu? E trabalhava muito, mas o momento que eu tinha com ele era dele, né? E eu deixava de fazer mais muitas coisas, a vida social, eu algumas vezes deixei, era tudo familiar, né? Chegava em casa, não tinha isso de televisão, celular não havia, né? Era o jantar junto, o fazer a janta junto, vamos fazer o deverzinho de casa junto, era o conversar, o almoço e a janta eu fazia questão de estarmos juntos, né? Então tinha essa diferença desse tempo útil que eu vejo agora é maior. Né? Então, às vezes, eu já até peguei no meu consultório, Márcia, uma mãe falando de hoje, falando que não tinha tempo. Aí eu peguei o celular dela, então vamos lá, vamos ver quanto tempo de tela tem no seu celular. E tinha 3, 4 horas de tela no celular. Né? Então, assim, eu convido muito aos pais que falam que hoje não tem tempo, dá uma olhada na quantidade de horas de tela que vocês ficam no celular, para ver se de repente uma meia horinha dessa hora de tela não pode ser para conversar com uma criança, né? Assim, é até arriscado eu falar isso, porque às vezes sou até apedrejada, né? Não, mas é porque você não sabe como é, porque a gente não sei o quê. E a mulher muitas vezes é sozinha também, para dar conta de muitas coisas, né? Mas a minha experiência como mãe foi de resignação de muita coisa para poder estar conversar, bater papo, né? Momentos de restaurante. Hoje em dia dá um celular para criança, né? Para criança ficar quieta, é o sossega-leão. Então você vai em restaurante que tenha criança, a criança tá lá com um celularzinho dela. E eu fico assim, com um coração tão partido, porque é um momento que era para estar toda a família junto, às vezes estão os avós, né? E a criança parece que ela nem suporta mais aquele momento com a família, né? Acho que parece que foi adestrada a ficar quieta, olhando o celular. Então, assim, eu tô falando demais, quero que a doutora fale mais, é porque eu me empolgo. Eu vou me empolgando, mas vou concluir aqui. Essa falta de dedicação para com olhar os filhos. Eu, na minha percepção, assim, leiga, né, de uma pessoa que só observa, eu tô vendo que diminuiu muito em relação à nossa época, aos pais de antes, né? Principalmente as mães, porque na nossa época os pais eram mais ausentes, a mulher era mais presente, né? Hoje em dia os pais estão mais presentes. Não sei, depois... Deixa eu defender os pais um pouco, Então, vamos pais lá. E mães. Senão eu sento o sarrafo. Pois aqui. não, deixa eu defender um pouquinho a galera, senão fica chato. Assim. O que eu acho, assim, o mundo tá diferente mesmo, né? As mulheres trabalham, eu também trabalho bastante, assim. Mas a questão não é assim, eu tenho que parar para dar atenção ao meu filho, eu não tenho tempo. Eu acho que é um pouco isso que você falou, assim, quando a gente consegue imprimir na nossa família os valores que a gente acredita, eles vão aparecendo em pequenas doses no nosso dia a dia, enquanto família, na criação dos nossos filhos. Então, eu não preciso estar presente enquanto mãe ou meu marido enquanto pai para que meus filhos se sintam assistidos, sigam na direção que eles precisam seguir. Tem coisas que eles precisam fazer, inclusive sem os pais. Porque senão a gente cria uma ideia de que os pais têm que ficar 24 horas na vida dos filhos, e isso também é um problema. Sim. Para você ter ideia, já peguei atendimento de mãe que parou a vida profissional para ficar por conta dos filhos e não deu certo. Virou o famoso inferno. Né? Então, assim, quando a gente almoça junto, ou outra prática que a família decida que é uma prática importante, isso é
a mãozinha da mãe, a mãozinha do pai chegando no filho, tendo esse olhar de cuidado, que não necessariamente está conectado com uma presença. E tem outra coisa, os pais hoje, eles têm isso, eles estão muito inseguros de lidar com os filhos. Então, a família almoça junto, mas um determinado filho não sai do quarto porque ele está jogando. Então, a família está em casa, a família está presente e o filho não veio. E aí, o que é melhor fazer nessa situação? Impor? Porque às vezes vira uma briga de foice ali, né, entre o jovem e os pais, e às vezes os pais não querem, ou também estão cansados do conflito, eles não querem conflito. Dá uma luz, porque eu acho que tem muita gente que vive essa situação que você está falando aí. De estar presente, de ter esse tempo, mas o filho se isola no quarto. E o que o pai faz? Cada situação vai requerer uma atitude. Não existe uma receita que eu possa... Uma receita de bolo, né? Que possa ser, porque às vezes as pessoas, né, podem até se chatear, mas é fácil falar assim, né? Mas o que a gente observa hoje, o que eu observo na prática clínica? Os pais têm medo de frustrar os filhos. Então, os pais cedem. Os pais cedem. E as posições na família, as posições hierárquicas que existem na família, assim como existe numa empresa, como existe no país e tal, elas são invertidas. Os pais ficam reféns dos filhos. Então, assim, eu não vou chatear porque vai dar uma briga. Não acho que a gente deva incentivar o conflito na família. Ou como eu já ouvi muitos pais, eu vou lá e arranco o computador da tomada. Isso também não é uma negociação, isso não é uma atitude que não é uma negociação, não é mesmo, né? Mas não é uma atitude adequada. Então, assim, ou os pais permitem muito, ou eles são muito autoritários, Ambivalência, agressivos. né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, sensível para essas situações. O que está acontecendo? Não, mas a gente está em casa, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. E a pessoa, a criança ou adolescente, né? Como você falou, estamos num restaurante, né? Em algum momento a criança vai participar daquilo ou ela já vai estar com o tablet na mão, né? Então, a tolerância também à frustração, a esperar, a aguentar as pequenas esperas, ela também está muito menor. Por isso, tanto de ansiedade. As crianças estão muito ansiosas, né? Essa ansiedade, pela sua observação clínica, ela se desencadeia mais no âmbito familiar ou social, escolar da criança? Porque eu vejo também um núcleo escolar bem competitivo, bem ansioso, de crianças que eu convivo muito com sobrinhos e com adolescentes, né? E às vezes gosto de saber o que tá rolando, né? Ali na escola. E aí, o que você gosta mais? O que vocês fazem no recreio? Eu gosto de saber, né? Até porque a minha pergunta sempre para toda criança: vocês pulam elástico? O quê? Oi? Eu falei: vocês pulam elástico? Vocês jogam queimada? Eu fico assim, não, lógico que a resposta é quase sempre não, né? Você tem que se atualizar, porque são jogos que eles jogam hoje. Tem que Paredão. Aí eu gosto de saber, né? E esse núcleo escolar também não tá muito saudável, não. É um conjunto, né? Acho que a gente separa para estudar, mas assim, é tudo a mesma coisa, né? Na escola tem os elementos que são muito importantes, que é a convivência social, né? A socialização, mas a escola tem competitividade, tem cobrança, né? Tem as provas, tem a exposição. Infelizmente, tem muitos casos de bullying. As escolas também, em alguns momentos, não sabem lidar com essas situações, porque elas têm que ser muitas vezes mais rígidas, e aí os pais muitas vezes não concordam, não gostam, aí as escolas ficam naquela saia justa, né? Que elas também precisam orientar, no sentido pleno da palavra, educar os pais, né? E acaba que o que acontece na escola é o reflexo de todo esse processo, porque a escola é a representação social da criança.
Então, como ela vem da família, muitas vezes ela vem para a escola. Se ela vem desorganizada da família, se ela vem sem limite na família, isso vai automaticamente aparecer na escola, né? E tem crianças que sofrem muito pela falta de limite dos coleguinhas ou dos adolescentes, né? Elas têm um senso do que é correto, do que é o certo, de que o amigo está fazendo errado, mas muitas vezes a escola leva um tempo. Já orientei pais, muitas vezes, vai lá na escola, né? Seu filho também é aluno e ele não está sendo legal, porque existe o desrespeito aos professores. Ah, sim. E olha só, a falta de limite em casa ou na escola, né? Essa falta de limite como como fator de risco para ansiedade e depressão nos jovens, ela é maior ou menor do que o excesso? Porque nós temos aqui vamos ver se eu consigo formular melhor a minha pergunta. Nós temos aqui dois extremos. Nós temos aqui pais super protetores, né, que às vezes sufocam aquele jovem, às vezes falam de uma maneira mais agressiva, proibitiva, né? E nós temos aquele outro que é aquele pai que deixa correr, aquela família que deixa correr frouxa, que não impõe limites. Então nós temos dois extremos, né? Nenhum dos dois é bom, né? Mas dentre o extremo da superproteção e da negligência, né, ou do c'est la vie, né, tem algum dos lados que você vê como mais predisposto a causar transtornos de humor no jovem? Não saberia te dizer. Eu acho que todos os dois são, por serem extremos, são nocivos. E muitas vezes as pessoas, os pais, né, acreditam que são raros os pais que fazem as coisas para magoar os filhos por intenção, para maltratar, né? São raros. Infelizmente tem, mas não é o mais comum. Então, assim, é um conjunto de fatores que leva à depressão, que leva à ansiedade. Não dá para destacar uma criação. Eu tive uma briga com o filho, eu falei mais alto, ou eu deixei ele mais solto, é por isso que levou a isso, né? Não tem uma causa específica, assim. É um conjunto, né? Um conjunto de ações, um conjunto de ações por muitos anos, tanto da mãe quanto do pai, do próprio ambiente, como cada família vai lidando com as situações que aparecem. Mas existe uma linha invisível que segue que é a linha que faz com que os pais sigam o modelo que eles querem ter de relação com os filhos, mesmo que talvez eles não saibam que eles estão seguindo essa linha. É a linha onde tem os valores, os cuidados, tudo que a pessoa traz na herança dela. Falando em herança. Existem as boas e as não tão boas, mas a gente ganha todas. Falando em herança, se um dos pais tem depressão, né? Um pai ou uma mãe foi diagnosticado com depressão. Essa família tem que se preocupar com o filho, prestar mais atenção com os filhos como algo genético, né? Ou hoje em dia já caiu por terra isso, né? Porque tem uma parte genética, tem uma parte ambiental, mas qual é a preocupação? Quanto que os pais têm que se preocupar com essa parte genética? Deles estarem com transtorno de humor, olha, eu tenho depressão, ai meu Deus, será que eu tenho que se preocupar com fulaninho, com fulaninha, tomar mais cuidado, ficar mais atento? Existe isso ou não? Existe uma predisposição genética, que hoje em dia até existem exames, né, que se faz para saber se você tem o gene da depressão. Já foi mapeado? Já foi mapeado, né? É um exame de sangue que se faz para saber. Não me recordo agora o nome do exame, mas existe um exame para você saber se você tem essa herança, né? Mas hoje em dia pensa-se muito na depressão como um evento relacional.
Antigamente era muito localizado na pessoa, por uma dificuldade que a pessoa tinha, uma inabilidade de lidar com certas situações, é como se ela fosse responsável por ela ter depressão. Ah, coitada, ela não sabe lidar com problemas, né? O problema derrubou ela, derrubou mesmo, né? É uma doença. Mas hoje o foco é muito relacional. Então, se um dos pais tem transtorno de humor, depressão ou algum outro tipo, tem que ficar atento, até porque a qualidade dessa interação ela vai ser afetada. Não intencionalmente, não porque se quer, mas ela vai ser relacionada, vai ser afetada. E muito do ambiente familiar, do ambiente escolar, de todo o ambiente social. Então, o ambiente social, político, econômico, ele é muito responsável também pela depressão nas pessoas. A gente não pode ficar pensando só que a pessoa é ela que tem a depressão, é ela dentro desse contexto. Então, uma família, ou, né, a gente percebe muito hoje, os ambientes de trabalho têm promovido muito transtorno, seja o burnout, seja depressão, até hipertensão, diabetes. Tá tudo, né, sendo As pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho. pelas pressões, pela falta do limite entre uma coisa e outra, né? Então, a família tem que estar muito ligada a isso, pelo tipo de convivência, porque a violência familiar não é só o tapa, o empurrão, né? São as desqualificações, a agressividade, o excesso de críticas, o excesso de cobrança, as ameaças que os pais muitas vezes fazem entre si, não só os filhos, né? Então, estar num ambiente assim também pode acionar essa predisposição. Mas não quer dizer também que vai ter, né? E o pai ou a mãe que já tem depressão, ele é mais sensível aos sinais. Até porque ele reconhece em si, né? Si, exatamente. E o que fazer, né? O que fazer? Tem que procurar, né? Normalmente o médico que acompanha o adolescente ou a criança, o pediatra, é o primeiro que deve ser consultado, porque ele conhece o histórico da criança e tem que fazer uma avaliação com o psiquiatra, com o psicólogo, que são os profissionais que são capazes de entender, como eu te falei, né, juntar as peças para fazer o quebra-cabeça e diagnosticar se é um caso de depressão ou não, ou qualquer outro sintoma. Uhum. Se o pai não tem, não desconhece, né? Os pais não desconhecem, não teve nenhum caso depressivo na família, eles estão ali desligados, vivendo a vida normal. De repente, o filho começa a ter isso que você falou, às vezes de se isolar mais, de não querer mais fazer atividades que usualmente ele fazia, né? De se preocupar com questões, né? Paz mundial, Isso. ecologia, ou de olhar às vezes muito para dentro, né? Porque tem disso. Pessoa que fica às vezes ruminando e olhando muito para questões internas, né? Tem essa característica um pouco mais depressiva, né? Vamos lá. Os pais que começam a perceber essa característica nos filhos, né? Isso daí, como você disse, já estava começando lá de um tempinho atrás, mas os pais viram ali que tá acontecendo alguma coisa errada. Meu filho adolescente está com um comportamento estranho. Primeira coisa que eles devem fazer. O que eles têm que fazer? Quais são as atitudes que eles têm que tomar ali naquela situação específica? A primeira, eu diria, ir conversando com o adolescente ou com a criança. O que está acontecendo? Por que você está assim? Estou observando que você está se sentindo desse jeito, está fazendo, né, agindo dessa forma. Acho que a primeira conversa é aí, né? A segunda é procurar os especialistas que estiverem à mão, os mais próximos, né? Normalmente, adolescente não gosta de ir para terapia, né? Então, eu não vou. Você vai marcar e eu não vou. Então, eu já ouvi isso, tá? Eu vou entrar lá e eu vou sentar e vou falar, meus pais mandaram eu vir aqui. E é assim, né? Alguns sim, outros, né, não. Então, se não conseguir agendar uma consulta com o adolescente junto, que os pais venham para buscar orientação,
para entender o que tá isso é normal, tá adaptado à idade, é assim mesmo, vamos seguir, pode melhorar, né? Entendi. Porque muitas vezes os pais também não sabem o que fazer e falam assim, ele não quer ir, né? Não posso fazer nada, né? Ficam impotentes mesmo, porque são situações muito desafiadoras. E não pode fazer nada mesmo? Pode, os pais podem ir. Mas a mãe acredita, o pai não acredita, ou o inverso. Vai quem tá mais encucado com a história. Procurar essas informações, procurar o profissional que é o profissional capaz, os profissionais, né? São capazes de auxiliar nisso, dar as orientações adequadas, porque às vezes é uma preocupação e às vezes é uma coisa que é natural da idade. Normal da época. Normal da idade. E só assim, acrescentando, quando você falou que eles voltam muitas vezes para si, para pensamentos, né, e tudo, não são só essas coisas que a gente conversou aqui que vão ser características de um quadro depressivo. Existe uma lista de sintomas, né, que juntos, persistentes, que estão ali durante um tempo, que vão caracterizar um quadro, seja de depressão, seja de ansiedade, ou até de outro tipo de problemática, né? Então, crianças que têm preocupações excessivas, ideias de morte, né, começam a idealizar a própria morte, porque infelizmente existe suicídio infantil, não só adolescente. Aí é uma questão um pouco mais amarga, né, da gente tocar, mas nós tivemos aí pouco tempo atrás, estamos ainda, né, provavelmente o episódio vai ao ar mais na frente, mas a gente tá gravando em setembro, e estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. E nós vamos falar um pouco aqui agora sobre depressão, não, prevenção, né? Então vamos prevenir. Como nós prevenimos suicídio em crianças e adolescentes? Vai até tudo que a gente já falou, né? De que você explicou, de estar atento, de procurar um profissional. Mas a base, se você não quer ter problemas ou se você quer ter menos problemas, prevenção de suicídio em crianças e adolescentes, como funciona isso? Funciona por essa observação, né? A construção também de um ambiente familiar saudável, amizades saudáveis, convivência social, porque o ambiente social ele é um elemento de aprendizado valiosíssimo. A convivência social da criança e do adolescente é uma escola que não existe outra, né? E assim, no momento que se percebe tudo isso que a gente já falou, tem que procurar auxílio. Então, a gente trabalha muito, né? A campanha do Setembro Amarelo é fale. Não fique sozinho, não carregue as suas dores sozinho. Fale com alguém, procure alguém da sua confiança para que você possa falar. Tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, o 180. Então, você não precisa se identificar, você pode... É uma ligação anônima, a pessoa vai te escutar, né? E converse com seus amigos, com a sua avó, com seu vizinho, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com a sua professora, né? Com pessoas que vão conseguir te escutar e vão conseguir entender o que você está passando. Se não conseguir de fato entender, mas eu acho que a gente está no momento em que essas questões estão muito mais sensíveis, elas certamente vão entender e vão procurar ajudar de alguma forma, né? Encaminhar de alguma forma. Mas não fique sozinho, porque o suicídio ele é uma falta de alternativa. Não é uma frescura, não é falta de Deus, falta de ir no shopping fazer uma compra, passar um batom vermelho no rosto. Falta do que fazer, né? Eu já ouvi falar, gente, isso é falta do que fazer. Eu falei, meu Deus do céu. E tem tratamento, né? A depressão que habitualmente leva ao suicídio, ela tem tratamento. Lembrando também que o suicídio não é uma coisa que é unifatorial.
ela é multifatorial. Então, existem uma série de elementos que compõem esse quadro. Mas tem tratamento, tem saída, porque não desejar viver não é algo natural. Foge, né? Foge tudo o que a gente aprende porque o instinto básico do ser humano é o instinto de sobrevivência, né? Nosso cérebro, nosso corpo, ele é projetado para sobrevivência, né? Então, o suicídio, ele vai contra tudo. Então, por aí você já vê que o sofrimento é tanto que vai de contra todo o instinto básico do ser humano, né? E para um jovem, gente, que tem aí uma vida inteira pela frente, né? Então precisamos ficar atentos. As estatísticas não são boas. Não, e precisamos de políticas públicas para a prevenção do suicídio. Da mesma forma que a depressão não é um elemento individual somente, a prevenção do suicídio também. Políticas públicas, econômicas e sociais. Porque elas também causam, né, toda essa força que gera desesperança e tudo mais. Meu Deus do céu. Vamos ver o que mais falta aqui pra gente. Eu vou ver minha cola aqui, porque teve tanta coisa que eu quis falar com a doutora. Tanta coisa. Vamos lá. Influência do ambiente a gente já falou. Prevenção a gente já falou. Comportamento suicida a gente já falou. Vamos lá. As possíveis causas nós já falamos, né? Ansiedade, a gente falou pouco sobre ansiedade. Ansiedade, ela é um quadro que evolui para depressão, é como se fosse assim, uma mini depressãozinha. Se uma criança foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, os pais têm que se preocupar que isso vire uma depressão, um quadro depressivo, ou uma depressão bipolar, né? Porque acredito eu que aumentaram também os casos de depressão bipolar, de transtorno bipolar entre jovens, né? Mas às vezes é uma ansiedade, começa ali de uma ansiedade. A criança tá sem querer ir para a escola, fica muito nervosa, tem crise de choro, de enfrentar determinadas situações, né? Como é que é um transtorno de ansiedade numa criança, num jovem? O transtorno de ansiedade não evolui para uma depressão. Eles são primos irmãos. Às vezes eles andam de mãos dadas. Então a pessoa tem ansiedade e depressão. Os dois. Os dois. Ah, tá. Não é um que evolui, começa com ansiedade e vai crescendo até virar. Porque tem características distintas entre eles, né? A ansiedade, ela é uma antecipação do tempo. É uma relação distorcida, vamos dizer assim, emocionalmente falando, do tempo. Porque eu brinco, se todo mundo tivesse o reloginho do tempo, ia ser uma loucura, né? Porque assim, eu quero adiantar logo para saber o que vai acontecer. Não, vamos atrasar, porque dá mais um tempo para me preparar para o que vai acontecer, né? Então a gente vê muito assim, criança, vai ter um passeio da escola, nem dorme direito à noite da véspera do passeio, né? A ansiedade, ela é uma característica, em certa medida, natural. A grande maioria das crianças, quando chegam véspera de aniversário, fica ansiosa, véspera de um passeio, elas ficam com essa ansiedade. O que virou, quando a ansiedade vira um problema, né? Normalmente em criança ela não é muito diagnosticada, porque a gente tem muito cuidado, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras, em diagnosticar, porque o diagnóstico ele cria um rótulo. E esse rótulo, ele é meio que incluído na identidade da pessoa. Então, às vezes já atendi criança que fala assim, eu sou ansiosa. Aí eu brinco e falo assim, você é o quê? Que é isso? Eu não gosto de compor isso com a identidade da criança. Né? Então, a ansiedade, ela faz parte
das emoções, vamos dizer assim. Ela tem a ver com lidar com o tempo, mas hoje em dia ela tem muito a ver com as ferramentas que as pessoas têm, crianças, adolescentes e adultos, para lidar com as situações. Então, a gente não tem hoje, infelizmente, trabalhado as pessoas para que elas tenham ferramentas de enfrentamento. Então, é como se as pernas bambeassem diante de qualquer situação. Uma das raízes da ansiedade é a insegurança. As pessoas se sentem inseguras para tal situação. E com a pouca habilidade que estamos vendo, que as nossas famílias têm para criar os instrumentos para lidar com as frustrações, a ansiedade vai aumentando. Então, assim, grosso modo seria isso, né? É lógico que tem muitas outras causas, baixa estima, que tem a ver com a dificuldade de enfrentamento, a própria valorização da pessoa, quando ela é desqualificada, situações, por exemplo, escolares que tem o bullying, né? Apresentações, outra coisa que dá muita ansiedade, né? Universitário, em escola, não vou apresentar trabalho. Mas com o apoio necessário do próprio ambiente mesmo, não precisa ser da terapia. Começa a faculdade com vergonha de apresentar e termina apresentando, né? Dá um certo nervosinho, um frio na barriga, as borboletas na barriga, mas a pessoa vence. A questão é não se esquivar o tempo todo, né? Exatamente. Mas existem pessoas para as quais a ansiedade é algo paralisante. E aí sim tem a questão que ela se transforma em transtorno. Quando paralisa, quando a pessoa perde a capacidade de agir, de tomar determinadas atitudes. Exatamente. Entendi. E tem uma coisa que é muito legal hoje, que está sendo retomada, que é um hábito muito antigo, né? Muito antigo. Mas hoje ele tem um nome bonito, assim, chama Mindfulness. Mindfulness. Que é a gente se concentrar exatamente e unicamente naquilo que a gente está fazendo. Adoro, gente. Então, eu vou almoçar. Pratico quase todo dia. Então só que eu aprendi a meditar, não mindfulness. São também da mesma raiz. Então, eu vou almoçar. Então, eu vou almoçar. Eu não vou almoçar vendo televisão, mexendo no celular, né? Eu vou para o trabalho. Então, eu vou dirigindo, eu vou caminhando, vou vendo o que tem na rua. Prestando atenção. Né? Que ao legal. Que está se passando. E esse é um trabalho que a gente faz também com as crianças, né? O trabalho do mindfulness, porque não vamos medicar, a menos que seja algo muito, né, específico, mas é assim, aumentando gradativamente a capacidade da criança de estar ali naquele ambiente. De prestar atenção. De prestar atenção, né? Porque você vê, hoje acontece assim, a criança tem 3 aniversários no mesmo dia. Ela vai nos 3. Desculpe os outros aniversariantes. Né? Mas ela já está em um pensando no outro. É verdade. É verdade. Elas nunca estão no momento presente, né? Isso é um treino. É um treino. Né? Pra gente, pra nós adultos, é um treinamento difícil. Está sendo difícil, a gente tá aqui, mas às vezes a gente tá pensando no supermercado que tem que fazer, né? E pras crianças é um treinamento bonito, viu? As escolas, elas têm essa prática hoje em dia de acrescentar o mindfulness na prática escolar? Não saberia te dizer. Não sei. Porque podia ter, né? Eu já vi meu sobrinho fazendo yoga. E ele mandava a fotinha dele, assim, né? Os professores mandavam a fotinha. Mas vai saber, né? Como é que o que se passava pela cabeça dessas criancinhas, gente, fazendo yoga e meditando, coisa fofa demais. Eu acho que seria uma boa pedida. E, inclusive, uma sugestão, né? Então, mais esportes para as crianças. Esporte. Conversa. Vamos fazer um resumão aqui. Apoio dos pais, né? Conversa, muita conversa com as crianças, com os jovens. Mindfulness, esporte, políticas públicas, né? Mais o quê?
Estamos aqui para prevenir ansiedade e depressão nessa garotada. Tá atento, né? Presente de várias formas, né? Presença. Presença. Então, como vamos resumir? Presença. Né? Que é o que a gente está faltando hoje em dia, né, doutora? Estive aqui com a doutora Márcia Mota numa conversa sensacional sobre ansiedade e depressão nos jovens. Aqui foi Fabiola, Parentalidade e Consciência. Obrigada e até o próximo episódio.